Muito bem, você, meu irmão e minha irmã de Ideal Espírita, vocês, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Em seguida, nós vamos reproduzir o programa número 81, Estudando a Codificação Espírita, livro O Céu e o Inferno, Temor da Morte e Causas do Temor da Morte, com Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilardi, na web rádio Cristo Consolador. Programa simplesmente imperdível, mas aí eu quero agradecer a sua companhia, estar conosco aqui na página Estação da Luz, onde nós reunimos o melhor acervo possível de matérias espíritas. Programação da Web Rádio Estação da Luz, da Web Rádio Cristo Consolador, livros da codificação, textos, entrevistas, palestras, etc., para que você encontre no mesmo lugar o melhor acervo possível para seu lazer, suas pesquisas, seus estudos. E aí nós vamos reproduzir o programa agora. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e esteja conosco. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Alexandre Santos e estou aqui do lado do meu amigo José Guilardo, da minha irmã Cristina Buquerque, e estamos aqui hoje estreando na web rádio Cristo Consolador o programa Estudando a Codificação, e nós vamos ficar responsáveis, né, sempre com alguns convidados aqui, hoje com o nosso irmão Guilardo, com nossa irmã Cristina Buquerque. Nós vamos ficar na responsabilidade de estudar um dos livros da codificação espírita, e esse livro é o livro O Céu e o Inferno, O Céu e o Inferno, do Allan Kardec. É esse livro, O Céu e o Inferno, que nós vamos estudar ao longo de todo o programa, todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Então, desde já nos apresentando aqui, eu vou passar aqui a palavra primeiro para o nosso irmão José Guilardo, que vai se apresentar, depois para a nossa irmã Cristina Buquerque. Guilardo, meu irmão, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre, bom dia, Cristina, bom dia aos ouvintes da Web Rádio Cristo Consolador, né? Com alegria nessa sexta-feira, estamos iniciando esse programa, né, com o estudo do livro O Céu e o Inferno, esse livro que é bastante instigador, né, um livro que nos leva a muito raciocínio, a pensar bastante, a tirar muitas conclusões. É uma obra maravilhosa e é um prazer estar aqui para a gente começar esse estudo, Alexandre, tentar aprender cada vez mais, né? Sabemos pouco, mas estudando a gente aprende, né? Chegaremos lá. É isso aí, Alexandre. Valeu, meu irmão. Valeu, Guilardo. Cristina, você, minha irmã. Bom dia a todos que nos ouvem por essa rádio. Bom dia, Alexandre, Guilherme. É sempre uma alegria participar de trabalhos com vocês e estou aqui para mais um. Às vezes que a gente vai estudando, vai aprendendo cada vez mais. E é uma nova oportunidade e aqui eu estou. Bom dia. Valeu, minha irmã Cristina. Então, esse trio aqui, ó, Alexandre, Guilardo e Cristina, é o trio que vai ficar aqui na responsabilidade de trazer para os nossos ouvintes, a quem nós damos as nossas boas-vindas, a todos aqueles que nos ouvem pela web rádio Cristo Consolador. A partir de agora, dizer que vocês podem interagir conosco através das redes sociais da rádio, através dos canais da rádio, pode interagir, pode fazer perguntas aqui que a gente responde no ar. Pedir aí para o nosso irmão Delcio, que está nos ajudando, né? Se chegar alguma pergunta aí, colocar aí para a gente tentar interagir. Entre em contato conosco, olha, pelo Zap, o prefixo é 11
94914 1697. 11 94914 1697. Você pode aí por esse canal, pelo Zap, mandar sua pergunta sobre o livro O Céu e o Inferno, que é o que nós vamos estudar hoje. E hoje, especificamente, minha irmã Cristina, hoje, especificamente, meu irmão Guilardo, nós vamos estudar o livro O Céu e o Inferno desde o início, né? Vai ser um estudo bem gostoso, bem prazeroso, devagarzinho. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1, né? A gente vai dos itens 1 a 10, 1 a 9, 1 a 10 do capítulo 1, né? Que trata sobre o porvir e o nada, né? Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje, sobre essa filosofia maravilhosa do porvir que Allan Kardec vai falar conosco através do livro O Céu e o Inferno. E é esse a expectativa do programa de hoje, tá bom? Então, nós vamos passar a palavra aqui para Guilardo, que ele vai fazer uma leitura preparatória para a gente iniciar os trabalhos. É isso aí, Alexandre. E nada melhor, né, do que a gente começar o programa com uma leitura preparatória extraída de uma das obras do Chico, que eu gosto muito, que é o livro Fonte Viva. E tem um capítulo muito interessante, 169, que ele diz: busquemos a eternidade. Tudo a ver com o que a gente vai estudar, né? E ele começa assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Isso está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então, Paulo, o comentário de Emmanuel sobre essa passagem diz o seguinte: não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor do teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Juventude, ele já aqui, onde estivermos. Bom, é porque ele repetiu aqui, o livro está duplicado aqui. Então, a lição é essa, Alexandre. Paulo vem nos conclamar a buscar a eternidade. E a gente tem que lembrar que a eternidade ela é vivida em etapas. Uma etapa encarnado e outra etapa desencarnado, né? Então, isso completa a eternidade. E o que a gente vai estudar nesse livro é muito importante, porque ela vai tratar dos reflexos de uma etapa sobre a outra, como nós vamos nos comportar aqui, quais seriam suas consequências na erraticidade, por exemplo. E Paulo ele vem mostrar para a gente que a gente não deve desanimar, porque o corpo envelhece, a gente fica velho, tem a doença, mas isso tudo tem um objetivo de Deus para nos ensinar a buscar a eternidade. Através dessas experiências, das vicissitudes da vida, é que a gente vai completar o nosso estudo e o nosso aprimoramento rumo à perfeição. É isso aí, Alexandre. Muito bem, meu amigo José Guilardo. Valeu, Guilardo. Obrigado aí pelas reflexões iniciais. Eu vou fazer aqui uma prece inicial para a gente começar
o nosso programa de hoje sintonizados com a espiritualidade superior, porque é ela que nos inspira e nos ajuda sempre a divulgar a doutrina espírita, né? Então, vou pedir a todos que possam serenar um pouquinho aí as mentes e pensar no nosso divino Mestre Jesus, porque é a ele que nós vamos dirigir a nossa prece hoje. Amigo e Mestre Jesus, Mestre de todas as horas, que nos ensina o caminho da verdade e da vida, nós pedimos a Deus por teu intermédio e agradecemos a oportunidade de poder estarmos aqui divulgando a doutrina espírita. Que esse programa possa servir de instrumento, Senhor, e possa servir de instrumento, Mestre amado, para levar para todas as pessoas que necessitam de esclarecimento as luzes da doutrina espírita, as luzes daquilo que foi construído pelo nosso irmão Allan Kardec, a fim de esclarecer Allan Kardec com a inspiração dos espíritos, a fim de esclarecer a humanidade terrestre, que nós possamos servir de instrumentos, então, para que essa obra seja levada a todos aqueles que necessitam compreender a verdade para poder entender a vida. Que assim seja, que todos nós possamos, então, meus irmãos, a partir desse momento, cumprir aqui a nossa tarefa de levar ao conhecimento de todos a doutrina espírita. E aí eu chamo a nossa irmã Cristina Albuquerque, que vai voltar aqui para fazer uma leitura do Evangelho e a gente poder se sintonizar com os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Cristina. Olá. Então, a leitura de hoje do Evangelho está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os considera pueris. Esse dogma pode, portanto, ter sido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, consideravam os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com as vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigos da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra e na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe completa luz, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam.
limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, e cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente, crer na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo, quando os homens já se encontram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitar qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginar o seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pinta, cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, pertence e fica à verdade da justiça de Deus. Esse é o Evangelho para o dia de hoje. Muito pertinente com o assunto que nós vamos começar a estudar aqui. Muito bem, minha irmã Cristina. E aí, atentos aí ao tema de hoje, né, ao livro que nós vamos estudar e vamos começar a conversar sobre ele aqui nesse programa de hoje em diante, né, que é O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Esse é o livro que a equipe aqui ficou responsável de trabalhar, porque nós estamos trabalhando dentro do programa, né, na Web Rádio Cristo Consolador, o programa Estudando a Codificação. E o livro da codificação que nos ficou como incumbência foi O Céu e o Inferno. Então é muito pertinente tanto a leitura preparatória do nosso irmão Guilardo, como o ponto do Evangelho segundo o Espiritismo escolhido por Cristina, que fala sobre a vida futura, porque é sobre isso que nós vamos falar ao longo de todo o programa, né? De hoje, que é a estreia, até o último dia em que esse programa for ao ar, nós vamos estar tratando sobre o céu e o inferno, que foi descrito como Allan Kardec como a justiça divina segundo o Espiritismo, né? Se a gente abre aqui a contracapa do céu e inferno, né? A gente já vai ver aqui, ó, que ele diz aqui, ó, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a ver a maneira como a doutrina espírita trata, como a doutrina espírita expõe a justiça divina. Sempre foi uma dificuldade muito grande para o homem compreender como é que funciona a justiça divina. O homem tentando compreender a justiça divina, ao longo da história da humanidade, ele vem tendo muita dificuldade de compreender como é que funciona essa justiça. Por quê? Porque Deus é muito grande e nós muito pequenos para que a gente possa ter clareza dos propósitos da sua obra. Então, só aos poucos, quando a gente vai evoluindo e adquirindo aquilo que é necessário para a compreensão das coisas, é que a gente vai começando a compreender um pouquinho a justiça de Deus. Tem uma etapa da evolução humana em que o homem costuma confundir a justiça de Deus com vingança, com a raiva de Deus, com a ira de Deus sobre os homens.
Mas essa fase ela já vai ficando para trás e a gente vai tendo mais a capacidade hoje, Guilardo, Cristina, nossos ouvintes, a gente já vai tendo a capacidade hoje de compreender melhor como é que funciona essa justiça divina, principalmente depois da vinda de Jesus, quando ele passou pela sua experiência encarnado neste mundo, nos ensinando as coisas da lei de Deus. Jesus abriu um leque de conhecimento para a gente muito importante. E é a partir daí que a doutrina espírita, a partir do que Jesus expõe, que a doutrina espírita vem se propor, a partir dessa obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, a analisar a justiça divina e a tentar compreendê-la e a tentar decodificá-la. E aí, Allan Kardec diz ainda para a gente aqui, que isso se faz através de quê? Através do exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e os demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, Kardec, gente... Eu queria só... Pois não, Guilardo? Como você falou em outras oportunidades, esse é um livro, para mim, um dos melhores livros, todos são fantásticos, mas esse é um dos melhores livros da codificação, e não é dado, parece, assim, muita importância a esse livro. Por isso que eu fiquei contente em a gente estudar esse livro, porque ele é de um valor, e eu acho interessante nele, só para concluir, que, por exemplo, ele dividido em duas partes, né? Na primeira parte, Kardec, com toda a sua maestria de professor, de didático, ele vai conduzindo o nosso raciocínio para que a gente compreenda a justiça divina. E numa segunda parte, ele vem nos mostrar a justiça divina aplicada. É muito bom. Esse livro realmente... Isso mesmo, Guilardo. É isso, Guilardo. Era justamente aí que eu queria chegar e que você muito bem tocou no assunto. O mais fantástico desse livro é que Kardec ele mostra as perspectivas teóricas que tem por trás da compreensão da justiça divina, e depois ele traz a prática contada pelos próprios espíritos. E olhe que Kardec foi tão perspicaz e tão inteligente na organização dessa obra, que ele faz o seguinte, minha amiga Cristina. Ele dá voz não só aos espíritos superiores, mas ele dá voz aos espíritos, vamos dizer assim, ignorantes. Ele dá voz aos espíritos endurecidos no mal. Ele dá voz aos espíritos suicidas. Ou seja, ele dá voz a todos. Porque qual é o objetivo de Kardec? É saber da condição do espírito depois da desencarnação. É saber como é que se opera a justiça divina para cada um de acordo com a sua condição. Porque não adianta a gente chegar e colocar uma condição aqui que é comum a quem é espírito superior e desencarna. A gente tem que trazer uma perspectiva que é comum a todos, que qualquer um possa encontrar. Desde aquele que está sofrendo muito, ainda na ignorância. Desculpa aí, gente. São as coisas do programa ao vivo. Fica caindo aqui o fone, a gente tem que pegar. Então, olha, a perspectiva que Kardec estuda esse livro é muito interessante, porque ele abre o leque, ele mostra as consequências do que a gente faz e do que a gente colhe, né, no mundo espiritual para todos, né? Então ele mostra como se opera a justiça divina teoricamente e depois ele vai mostrar na prática como é que ela se dá. E isso só foi possível porque o Espiritismo desenvolveu, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, um método seguro, né, onde os espíritos que estão, né, em uma outra situação, na situação de espírito desencarnado, tem condições de entrar em comunicabilidade conosco, que estamos encarnados, e deixar registrado as suas impressões, as suas falas, as suas intenções, através da mediunidade,
que naquele momento se utilizava muito a psicografia, mas também outras formas de mediunidade, para que a obra da doutrina espírita se fizesse. Então, é importante a gente saber que essa obra, ela vem organizada por Kardec, com o objetivo de estudar a justiça divina à luz do espiritismo, da doutrina espírita, com o uso dos métodos espíritas, né, de comunicação com o mundo espiritual, trazendo, então, registros materiais, porque ficava tudo materializado através de comunicações escritas, tá? Trazendo registros materiais das impressões dos espíritos com relação à justiça divina. Então, ele trabalha a teoria e a prática. Muito bem lembrado, viu, Guilardo? E vamos lá, né? Vamos, Cristina, pois não, minha irmã? Não, eu estava confirmando o que Guilherme falou. E eu acho muito interessante esse livro, esse estudo que nós vamos fazer, porque ele começa assim do princípio, daquelas nossas dúvidas que nós temos, se existe, se não existe, para onde vamos, o que seremos, como é que isso vai acontecer, se é ou não é verdade, e ele começa bem do princípio, para que a gente possa ter toda essa orientação, e lá na segunda parte, ele, como disse Guilherme, como bem lembrou Guilherme, ele vai mostrando exatamente o que acontece com a situação de cada um. Quando você desencarna através do suicídio, quando você for um criminoso, quando a gente, mesmo desencarnado, mesmo sabendo que está desencarnado, ainda não aceita a situação, é um espírito endurecido. Então, ele vai colocando passo a passo, e não só com a teoria, mas com a prática, com a situação realmente acontecida, com a comunicação feita através dos dois lados. Então, é muito interessante o estudo que nós vamos estar desenvolvendo a partir de hoje. É isso, Alexandre. Ok. Então, fazendo aqui, feitas aí as introduções acerca da obra, né, dessa obra maravilhosa, nós vamos agora, né, convidar todos aqueles que venham a assistir esse programa no futuro, porque esse programa vai ficar gravado aí nas redes sociais da rádio, todos aqueles que estão nos assistindo agora ao vivo, todos aqueles que estão aí interagindo nas redes sociais, para que vocês leiam, gente, essa obra maravilhosa, porque nós espíritas temos um probleminha. Às vezes a gente não estuda todas as obras da codificação espírita, e isso é necessário para que a gente possa ter clareza da doutrina que nós estamos professando nesse momento, né? Então, às vezes a gente lê o Livro dos Espíritos, lê muito o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lê muito o Livro dos Médiuns, quando está lá estudando a mediunidade nos centros espíritas, mas às vezes a gente deixa de lado algumas obras, como O Céu e o Inferno, a Gênese. Leiam, gente, essas obras são fundamentais. Elas nos dão base para que a gente compreenda as coisas. E todo espírita, ou não, né, mesmo que você não seja espírita, mas tenha a curiosidade de querer saber as coisas sobre o mundo espiritual, que a doutrina espírita tenta ensinar, leia também esse livro, que você vai ter uma compreensão muito grande e boa e interessante sobre o futuro, sobre o que vai acontecer depois da desencarnação. Não é, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo? Inclusive, Cristina trouxe hoje um ponto do Evangelho fundamental, a vida futura. Então, é a partir daí que a gente vai partir, viu, gente? E é a partir daí que parte Kardec na longa viagem que ele trata sobre a justiça divina nesse livro. Ele começa falando no capítulo 1 sobre o porvir e o nada. O porvir, o que é que tem por vir? Né? O que é que tem, o que virá depois da morte? Né? O que virá depois da morte? Então, tem duas espécies de pessoas no mundo. Tem aquelas pessoas que acreditam que a gente continua vivo depois que esse corpo morre, né?
E tem aquelas pessoas que acreditam que quando esse corpo morre, tudo se acaba. Então tem gente no mundo, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, que acreditam no nada. Que acreditam que depois da morte, nada virá. E qual seria a consequência disso? Interessante é que Kardec começa nos fazendo pensar sobre isso. Qual seria a consequência de alguém acreditar de verdade? Porque Kardec faz uma crítica aí, né? Ele diz que a maioria das pessoas que dizem não acreditar em nada que virá, na verdade é porque tem medo de acreditar. É porque tem medo de acreditar. Porque acreditar em alguma coisa é da natureza humana. Por que é da natureza humana? Porque nós somos espíritos encarnados. A nossa natureza é espiritual. Então, naturalmente, a gente tem a intuição de pensar que depois da experiência na carne, a vida continua. Naturalmente, a gente pensa isso. Há aqueles que lutam contra essa natureza. Há aqueles que lutam contra essa natureza, ou porque são muito materialistas, aprenderam a pensar e a viver de acordo com as coisas do mundo, ou porque têm medo do que vão encontrar ou do que podem encontrar no futuro. Então, essa é uma discussão que Kardec inicia. Né? Kardec nos diz, Cristina e Guilardo, se a maioria das pessoas na sociedade acreditassem que nada existiria depois da morte, a sociedade iria se desfazer. Porque não teria mais lógica a pessoa estudar, se instruir, não teria. Se depois da morte não ia existir mais nada. Então, para que eu estou estudando? Para que eu estou tentando me melhorar? Para que eu estou tentando me tornar uma pessoa boa? Para quê? Se depois disso não tem mais nada. Né? Então, isso traria naturalmente na cabeça das pessoas a ideia de que é melhor viver a vida no máximo prazer que eu posso tirar e daí sem pensar nas consequências. E a partir daí, Guilardo e Cristina, Kardec começa a nos fazer pensar sobre o porvir e sobre esse sentimento do nada. Eu vou passar a palavra agora para Guilardo e logo depois para Cristina. Muito bem lembrado, Alexandre. E é exatamente essa crença no nada que faz que a gente viva o mundo de hoje, as coisas que a gente está vivendo, não é? Por não acreditar que eu vou ser responsabilizado, por não acreditar que eu não vou ter uma consequência de cada um dos mínimos dos meus atos, nos leva a esse egoísmo exacerbado, nos leva a esse orgulho, né? Que primeiro eu, depois eu, e novamente eu de novo, e sempre eu, né? Esse modo de viver que faz eu pensar que a dor do outro não dói, só dói a minha, não é? O desespero do outro não é angustiante, é só se for comigo. O desemprego do outro, não, isso aí é porque ele não quer trabalhar, né? Eu estou empregado, não existe desemprego. Então, é exatamente por pensar, por agir assim, e interessante que existe uma cultura, uma ciência do materialismo, né, que é o Espiritismo veio exatamente para combater essa ciência, que prega isso. E Kardec ele até vai dizer que as pessoas que pregam esse tipo de conduta, eles vão ser responsabilizados por cada um desses atos decorrente dessas atitudes, né? A gente vê hoje aí, Alexandre, nas várias localidades do mundo, pessoas colocadas em pontos chaves para promoverem o bem dos outros, mas quando chegam lá, devido a acreditarem nisso, porque eu tenho certeza, se uma pessoa acredita no porvir, né, que o nada não existe, se ela acredita no porvir, ela não agiria da maneira que elas agem, se apropriando de valores destinados ao bem comum, né, valores da saúde, por exemplo, de uma merenda escolar. Você tem uma corrupção com a merenda escolar. Só a crença no nada faz com que essas pessoas tenham esses pensamentos, essas atitudes monstruosas, né, Alexandre? Ser capaz de, Cristina e amigo ouvinte, de você se colocar acima de todos, né? Acima de tudo e de todos. Mas aí, se você realmente acredita nisso, existe uma doutrina onde isso é trabalhado, e isso é exposto. Eu acho que, não sei se você lembra, acho que eu sou mais velho daqui da turma, apesar de saber menos, eu sou mais velho,
mas antigamente tinha até uma propaganda que era muito condizente com o que a gente está estudando aqui, sobre o nada, que era a famosa lei de Gerson, não sei se vocês lembram. Era uma propaganda que tinha, onde essa lei dizia que eu tinha que levar vantagem, era a lei da vantagem, a lei do mais esperto, esse era o que estava, né? E tudo isso é decorrente desse tipo de pensamento, né? De você não achar que vai ter consequências nas suas atitudes, nos seus atos, naquilo que você faz, naquilo que você faz de melhor ou de pior. Mas realmente é muito interessante, né, Alexandre e Cristina, que o Espiritismo veio exatamente para combater esse tipo de ideia. E Kardec começa a nos mostrar aqui, racionalmente, passo a passo, que esse tipo de conduta não é correto. Por causa de quê? Ele observa das desigualdades sociais que existem na vida, as diferenças sociais. Cristina? Isso mesmo. Então, esse o estudo que nós vamos desenvolver e que começa ele perguntando para nós quando chegar o nosso momento de deixar esse planeta Terra, deixando a Terra, para onde nós vamos? O que seremos após a morte? O que é que acontece conosco? Vamos estar melhor? Vamos estar pior do que estávamos aqui? Existiremos ou não existiremos mais? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? O que é que vai acontecer conosco depois da morte? Então, todos nós acreditamos, uns acreditam firmemente já nessa posição de que existe uma vida após a morte, e muitos outros não acreditam de jeito nenhum, e outros gostariam muito de acreditar e de ter uma esperança disso. Então, esse porvir e o nada, que a gente começa a tratar agora, vai falar para a gente exatamente isso. Existem muitas religiões, muitas filosofias que falam sobre isso. Umas acreditam que Deus faz parte do todo, do universo inteiro, e que Deus está na planta, está na árvore, está no mar, está na água, está nas pessoas, mas que não é uma filosofia correta, porque se Deus está em tudo, nós não teríamos uma individualidade, não seríamos, porque se Deus está em tudo, Deus estaria evoluindo, precisaria de uma evolução, como todos nós estamos evoluindo a cada nova encarnação. Então, Deus não seria o ser supremo, o ser onipotente, onipresente, onisciente, que existiu desde sempre. Então, existe também outras filosofias em que diz que após essa vida nada mais acontece, tudo se perde e você começa uma outra existência. E não existe uma outra existência. Cada vez que nasce um espírito, é um espírito novo, é um ser novo. Mas aí nos leva a uma pergunta. E como é que a gente justifica crianças que nascem e que com 2 aninhos de idade, antes de começar a aprender a falar normalmente, elas encontram um instrumento musical, como um piano, ou uma flauta, ou um instrumento musical qualquer, e elas tocam como se tivesse passado pela escola, como se fosse um exímio estudante daquele instrumento. Como é que se explica as nossas ideias? De repente você está estudando alguma coisa, está tentando descobrir alguma coisa, e vem uma ideia na sua cabeça, uma coisa muito profunda que avança, faz você avançar naquele estudo muito. Como é que a gente explica tudo isso se tudo está começando ali, do princípio, do nada, se não existe nenhum documento lá atrás, se não existe nenhuma lembrança, se não existe nenhuma recordação, se não existe
nada, você está partindo ali do princípio. Então, há muito o que se pensar, o que se estudar, o que se refletir sobre isso, porque a obra de Deus é perfeita e existe uma resposta para tudo. Falta a nossa compreensão, o nosso entendimento com relação a isso. Então, esse estudo que nós vamos desenvolver a partir de hoje vai nos fazer compreender cada detalhe de tudo isso que acontece e de como é a nossa vida e o que seremos no futuro, como é que a gente vai prestar conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos. O que aqui parece para nós ser muito simples é uma falta muito grave para Deus e vai depender da época que nós estamos vivendo. Muitos negam a Deus, que não existe, que não acreditam, mas negam muito mais o conhecimento, a abertura e a realidade do que mesmo ao próprio Deus. Alexandre. Isso aí, Cristina. E aí, meus irmãos e irmãs, como a nossa irmã Cristina falou, o Kardec ele faz uma análise e nos fala sobre algumas correntes de pensamento que nos leva a esse pensamento mais materialista de que não existe nada no futuro. Ele fala do niilismo, por exemplo, que é aquela corrente, não é, filosófica que pensa justamente que no futuro, que depois da experiência material, não existe mais nada. Né? Acabou a matéria, morreu o corpo, acabou-se, não tem mais nada. E Kardec, refletindo sobre isso, ele diz para a gente o seguinte, ó, de nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, da fadiga, para nos ilustrarmos. De devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Então, essa intuição de que a vida continua depois da matéria, todos nós temos, porque isso é natural, gente. Por que é natural? Porque nós somos espíritos. Antes de ser matéria, né? Antes de ter esse corpo material, nós éramos espíritos, nós viemos do mundo dos espíritos. Nós encarnamos, passamos uma experiência aqui, desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual, porque nós somos espíritos. Então, como espíritos que somos, a gente tem uma clareza de que a vida não termina depois da morte do corpo físico. Isso é natural. Agora, por que então algumas pessoas, mesmo sendo espíritos, mesmo vindo do mundo espiritual, mesmo voltando ao mundo espiritual, têm esse pensamento? Porque são pessoas materialistas. Pessoas que se apegaram à matéria, ao mundo material. Se apegaram tanto ao mundo material que cegaram para o mundo espiritual. Criaram um véu e esqueceram que existe um mundo espiritual. Né? E aí, gente, é interessante o papel do espiritismo nisso, viu, Guilardo? Que Kardec vai dizer para a gente lá na frente, ó. Se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços da solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Ou seja, o niilismo, se ele fosse entendido como normal pela maioria das pessoas, a própria sociedade deixava de existir, segundo Allan Kardec. Porque nós não teríamos mais o sentimento de solidariedade um pelos outros, que é o que cria esse laço, né, que dá origem à sociedade. E aí Kardec vai nos dizer lá na frente o papel do espiritismo, quando ele diz aqui, ó, é nestas circunstâncias
que o Espiritismo, isso é lá no item 4, é nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade. Não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Por que Kardec está dizendo isso, Guilardo? Porque na doutrina espírita, com a prática da doutrina espírita, com essa comunicação constante entre o mundo espiritual e o mundo material, a gente vai, através da doutrina espírita, materializando o mundo espiritual. É isso que Kardec está dizendo para a gente. A gente vai mostrando no mundo material em que nós vivemos que o mundo espiritual não só existe, mas como ele existe. De que forma ele se manifesta nas pessoas que desencarnam. E por que o Espiritismo tem essa autoridade para falar isso, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte? Por que a doutrina espírita tem essa autoridade para falar sobre isso, para mostrar um outro caminho para a humanidade, para mostrar para a humanidade que a gente tem uma outra vida depois da vida material? Por quê? Porque o Espiritismo coloca, né, neste mundo, através de instrumentos, ou seja, através da mediunidade, coloca neste mundo as impressões dos espíritos que vêm nos contar o que acontece com eles no mundo espiritual. Então isso é fundamental para quebrar esse sentimento e esse pensamento do niilismo, de que nada existe depois da matéria. Vem a doutrina espírita e diz, opa, existe sim. Quantas e quantas pessoas, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, minha irmã Cristina, meu irmão Guilardo, não estavam desesperadas porque perderam seus parentes, que foram procurar Chico Xavier lá em Uberaba, ou lá em Pedro Leopoldo, e receberam uma mensagem do seu filho desencarnado, da sua filha desencarnada, da sua mãe, do seu pai, do seu amigo, né, dizendo que estava vivo. E que não tinha lógica eles estarem sofrendo por ele, porque ele mesmo não sofria mais, né? Quantas vezes e quantas almas foram consoladas pela mediunidade de Chico, né? Mostrando àqueles pais que os seus filhos continuavam vivos, que a morte do corpo físico não acabou com eles, não. Olha só a esperança surgindo na vida das pessoas. E muitas pessoas voltaram a viver verdadeiramente, porque viviam na depressão, no sofrimento, porque não conseguiam lidar com a ideia de que seu filho acabou-se e não tem mais nada. Aquela criança que ele deu amor, que ele deu carinho, que ele viu crescer, que de repente desencarnou, e para ele não tem mais nada. Que desespero é esse para um pai e para uma mãe? Aí vem a doutrina espírita dizer, não, meu amigo, seu filho está vivo. Não só está vivo, como lhe trouxe aqui, ó, uma mensagem. Como está dizendo para você o que é que ele está vivendo no mundo espiritual. E muitos vinham dizer, né, que encontraram parentes no mundo espiritual que foram antes deles, que esses parentes os acolheram, que eles estavam andando no caminho do bem. Olha a doutrina espírita, como diz Kardec aqui para a gente, né, servindo no mundo como uma ponte, um dique, para tirar a gente, olha, daquela ignorância em que a gente acha que não há nada depois da matéria, e mostrando para a gente que há vida, sim, e há vida em abundância. Quantas pessoas que não abriram o livro Nosso Lar e viram lá André Luiz dizendo, eu desencarnei, mas eu estou aqui respirando a longos haustos. E a pessoa pensando, nossa, a gente continua vivo. Olha aqui o camarada que voltou para dizer que continua vivo. E dizer como é que a vida dele está acontecendo lá no mundo espiritual. Então é isso, a doutrina espírita ele é um antídoto para aquilo que o nosso amigo Guilardo nos falou aqui. A doutrina nihilista, acreditar que não há nada depois da matéria, nos conduz ao egoísmo extremo. O espiritismo é um antídoto a isso. E nos conduz não mais ao egoísmo, mas ao altruísmo. A gente passa a viver pensando na solidariedade de uns com os outros.
E aí eu vou passar a palavra para vocês, porque senão eu não vou parar mais de falar aqui, viu? Valeu, Guilherme, é você mesmo. Alexandre, aí só comentando um pouco o que você falou aí, é rápido, eu passo já a palavra para você, que Kardec é interessante que ele nos mostra aqui os malefícios dessas doutrinas, né, que fazem com que hoje seja necessário ter polícia, ter presídio, para que a gente possa se proteger dos outros. Por quê? Porque são essas doutrinas que fazem com que as pessoas pratiquem esses crimes. E Kardec, ele também ressalta aqui, eu acho bastante interessante, que mesmo, digamos, que essas pessoas não acreditem que existe o porvir, mas seria totalmente salutar para a sociedade, para a vida em sociedade, eles difundirem que existe, porque isso traria benefício, né? Só o fato de você difundir isso aí, olha, talvez, vamos ter cuidado, porque implementar na mente das pessoas a ideia de que existisse, mesmo que eu não acredite, né, mas eu como, digamos assim, um dirigente de um país, por exemplo, difundir para todos essa ideia, iria trazer enormes benefícios para o convívio em sociedade, né? Iria trazer a fraternidade, iria trazer, né, a caridade, enfim, todos os benefícios que essa ideia, por trás dela, ela traz para a gente, né? Então, mas como essa doutrina do niilismo, do panteísmo e tantas outras que existem aí, elas pregam muito o que não existe, então ainda está sendo a maioria, mesmo que inconscientemente eu não acredito, mas lá no fundo, se fosse assim, meu Deus, se realmente existisse alguma coisa, né? Mesmo não acreditando, né? Mas se fosse assim, seria muito bom. Então, é isso aí que eu gostaria de dizer. Cristina, você estava querendo falar? Sim, e mesmo diante da fala de Alexandre, da sua fala, mostrando que realmente existe, que é um acontecimento real, que a gente tem que começar a pensar nisso e preparar a nossa vida para a vida futura, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não acredito. Essa história de espírito é invenção. Vocês falam pelos espíritos o que vocês quiserem dizer. Eu não vejo, eu não sinto, eu não escuto. Então, o que vocês disserem, qualquer coisa vai ser verdadeira, dizendo que é um espírito. Eu não acredito. Aí, a pedagogia divina é tão perfeita que mostra para a gente, entre os encarnados, os acontecimentos das experiências quase morte, onde os encarnados praticamente desencarnam, têm a sua experiência e voltam totalmente transformados. Totalmente transformados. Desde muitos têm uma vida totalmente desorganizada, ou muitas vezes muito bem organizada no luxo, na vaidade, no uso, no extravio de sua riqueza, e quando passa por uma experiência dessa, percebe que é muito diferente. Os seus valores mudam totalmente. Aquilo que ele não dava atenção, não enxergava, ele passa a enxergar. E é uma experiência que ele guarda para si e não se cansa de contar, porque é uma coisa maravilhosa, é uma coisa extraordinária. E quantas vezes nos relatos a gente percebe que eles recebem a mensagem de que precisa voltar, mas o estado em que se encontra é tão bom que eles preferiam ficar. Não querem retornar. Então, não é uma coisa fictícia, não é uma invenção, não é uma criação, não foi o Espiritismo que criou isso. O Espiritismo vem só trazer a luz à nossa mente, ao nosso entendimento, para que a gente perceba e compreenda isso a tempo, nessa nossa experiência de vida, nessa nossa encarnação aqui nesse orbe terrestre. E que possamos entender, compreender e começar a pensar nisso a partir de hoje, sobre todas as nossas ações, sobre tudo aquilo que fazemos, nossos pensamentos, como agimos com os nossos irmãos. Então, a vida futura nos espera com certeza, acreditando ou não, querendo ou não, vai acontecer com todos nós, vai acontecer. Muitos vão esperar para descobrir só depois de desencarne.
mas digo que se puder começar a se preparar agora, vai ser muito melhor. Essa passagem, esse encontro com a vida futura. Alexandre. Isso aí, Cristina. É bom a gente sempre... Delson, bom dia, amigos, paz e luz com Jesus. Bom dia, meu amigo Delson. Bom dia a todos. Bom dia, Casa de Caridade Chico Xavier. Bom dia, Alexandre, Cristina e Guilardo. Bom dia. Francisco, nosso amigo Francisco, aqui de Natal, nosso irmão Chiquinho, trabalhador da Casa de Caridade Chico Xavier. Dizer para os irmãos e irmãs que a Casa de Caridade Chico Xavier é a casa espírita onde nós três aqui temos atividades de estudo, de prática espírita, né? É onde nós realizamos a nossa atividade de caridade e de amor ao próximo, aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, porque nós estamos falando diretamente de Natal aqui para a Web Rádio Cristo Consolador, essa rádio maravilhosa que está aí nos ajudando a divulgar a doutrina espírita. Então, minha irmã Cristina, você falou uma coisa aí muito interessante. Deus encontra sempre os caminhos para nos conduzir à realidade. Né? É aquela história, né? O caminho da verdade e da vida, que é trazido por Jesus, ele nos conduz até ele. Mesmo quando a gente quer deliberadamente seguir pelo caminho errado. Mesmo quando a gente quer deliberadamente sair pelo meio do mato, quando tem um caminho aqui aberto para a gente andar por ele, a gente quer entrar na mata escura, quer se perder lá dentro, mas Deus até permite que a gente faça isso, nos dá liberdade para isso, mas chega um momento que ele diz: ei, meu amigo, você tem que evoluir, venha cá, né? Vamos parar de acreditar no nada, né? Vamos parar aí de ficar achando que tudo é matéria, que tudo acaba aí e se encerra na matéria, e eu vou lhe dar agora a prova de que você necessita, né, para que você pare de ser teimoso, né? E aí, muitas vezes, Cristina, vem essas experiências mesmo. Você falou aí das experiências de quase morte. São experiências, inclusive, que iluminam a ciência, abrindo espaço para a ciência poder deixar de ser materialista também e pensar que existe algo além da morte, além da matéria, né? Então, isso até desperta a crença daqueles que são acostumados a seguir o caminho do materialismo, que são os cientistas, né? A gente sabe que muito cientista no mundo acaba sendo guiado pelo caminho do materialismo, né? Mas, mesmo nessa caminhada, Deus dá a eles as luzes para que eles possam ver que existe algo além da matéria. Então, o médico cientista, muito materialista, vai encontrar uma experiência de quase morte no seu paciente, que vai contar para ele já vai começar a pensar: opa, existe alguma coisa aqui a ser estudada, a ser observada, né? E aí, essas experiências de quase morte servem não só para as pessoas que passam por ela, mas também para as pessoas que estão ao redor dela, não só o médico que está tratando ali naquele momento, mas os parentes que também são endurecidos, são materialistas, os amigos, né? E muitas dessas pessoas acabam sendo propagandistas do mundo espiritual, porque começam a contar a sua história para os outros, né? Até se espiritualizam, às vezes a sua história serve dentro dos meios religiosos para despertar aqueles que estão com pouca fé, né? Então Deus vai encontrando os caminhos. E um outro caminho, Cristina e Guilardo e meus amigos ouvintes e que estão nos ouvindo ou assistindo nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito difícil para a humanidade. Nós estamos vivendo um momento de pandemia mundial, né, onde em torno de 10% das pessoas que adoecem dessa pandemia acabam desencarnando e acabam perdendo, né, a perspectiva da vida material e sendo obrigadas a voltar ao mundo espiritual antes da hora, gente. Né? Muita gente partindo na casa dos 40, dos 30 anos, dos 20, a gente já vê casos aí de adolescentes com 18 anos, 17, 16, desencarnando, né, de Covid-19. Então, isso, os flagelos destruidores que nos ensina a doutrina espírita, e existe uma equipe na Web Rádio Cristo Consolador que está estudando o Livro dos Espíritos, eles vão estudar isso lá no Livro dos Espíritos. A gente vê lá no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos instruindo e dizendo que os flagelos destruidores, eles têm uma missão no mundo.
É a missão de adiantar o progresso, né? Então, vejam que a gente estava numa fase no mundo de muito materialismo, de materialismo exacerbado. Aí vem uma pandemia dessa e toca o coração de todas as famílias no mundo inteiro, gente. Não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Em qualquer país do mundo que você possa imaginar, as pessoas estão sofrendo com parentes que estão desencarnando com Covid-19. As pessoas estão passando por situações dessa com amigos. Então, isso é uma maneira que Deus encontra também de fazer com que a gente reflita coletivamente sobre essas teorias que a gente anda dando crédito, né? Essas teorias materialistas. E aí a gente começa a pensar, não, será que meu parente deixou de existir? Não há mais nada dele aqui no mundo? Tudo aquilo que a gente conversou, que a gente trocou de ideia, de experiência, morreu, acabou-se, né? É impossível a gente pensar nisso, gente, porque a intuição nos mostra o contrário, tá bom? Então, nós estamos, meus amigos e meu irmão Guilherme, minha irmã Cristina, nos encaminhando aqui para o final. Então, eu vou passar a palavra para vocês darem as suas impressões finais aqui, se despedirem do pessoal e a gente poder encerrar o programa, viu? Guilherme, Cristina. Perfeitamente, Alexandre. E eu gostaria de comentar que já no finalzinho desses itens que a gente está estudando, que Kardec ele vai nos dizer exatamente isso. Olha. Resta, pois, ao homem 3 alternativas. O nada, a absorção pelo um todo, ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente. E é para essa última alternativa que o evangelho que Cristina trouxe fala muito bem, onde Jesus disse a vida futura. É na vida futura que eu devo focar meus atos de hoje pensando no porvir, porque são minhas atitudes, são meus gestos, são tudo aquilo que eu faço que vai ter influência direta no porvir. E para isso nós temos um livre-arbítrio que vai nos responsabilizar por tudo aquilo que nós fizermos. Então, foco no porvir e nas atividades desta vida que vão ter reflexo nesse porvir. Isso seria minhas considerações para hoje. Cristina? Isso mesmo, Guilherme. E tudo que foi dito aqui com relação à vida futura. E eu convido a todos a começar a ler esse livro, a estudar e a compartilhar aqui conosco a partir de hoje e dos próximos programas, trazer suas perguntas, seus questionamentos. E nós prometemos estudar bastante e ter resposta para vocês. Aquilo que a gente não conseguir responder, a gente vai em busca das respostas e traz no programa seguinte. E eu estou muito feliz de poder estar participando aqui com vocês e contribuir naquilo que me for possível. É isso, Alexandre. Valeu, minha irmã Cristina. E assim a gente encerra esse programa que estreou hoje, né? Encerramos por hoje, mas na próxima sexta-feira estaremos aqui com mais um estudo da codificação espírita, estudando o céu e o inferno. Então, eu espero que a gente tenha trazido aí reflexões para aqueles que nos assistiram, para aqueles que acompanharam. Valeu, até a próxima, um bom final de semana para todos vocês. Obrigado a todos, obrigado Cristina, obrigado Guilherme, obrigado a todos os ouvintes, aqueles que participaram. Nosso irmão Delcio, que está aí. Nosso irmão Delcio, que está aí nos ajudando com toda a tecnologia necessária para que o programa vá ao ar. Então, valeu, muito obrigado por tudo, até a próxima. Valeu. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.